Olá, amigos, irmãos presentes e vocês que estão me assistindo pelo YouTube. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com seus familiares, e que Deus os abençoe. Hoje, em nossa igreja, é um dia especial porque todo primeiro domingo de cada mês nós celebramos a ceia do Senhor. Nós distribuímos o pão e o vinho, e eu espero que vocês estejam com esses elementos já prontos para serem servidos, e daqui a pouco nós vamos participar da ceia após algumas explicações, uma palavra inicial. Eu quero agradecer a Camila, ao André e aos irmãos todos lá da técnica. Nós tivemos um problema ontem, no início do nosso vídeo, com uma queda de energia, então eu estou regravando essa introdução aqui em casa, e espero que vocês entendam, e vamos em frente, é a mesma coisa, tá bom? Vamos orar, já lembrando, se a meditação desta noite for importante para você, deixa lá nos comentários aquilo que marcou a sua vida através dela. E se você acha que ela é importante para outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, clicando no botão compartilhar. Dê um joinha ou então um dislike. Like, dislike, ok? Mas é importante que você faça isso para que nós possamos crescer na mídia do YouTube. Eu convido vocês para orarem comigo agora em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe neste instante. Senhor, nós vamos participar da ceia do Senhor, do pão e do vinho. Representa o Cordeiro de Deus, Jesus, que tirou os nossos pecados e nos colocou na presença de Deus. Derramou o seu sangue inocente sobre uma terra amaldiçoada, pecaminosa, cheia de pecados que ofendem ao Senhor. E nós vivíamos nesses pecados. Mas restaurados por Jesus, hoje celebramos o Senhor e celebramos o nosso compromisso contigo por meio do pão e do vinho, juntamente com a igreja. Pai bendito, que esta celebração seja uma bênção ao nosso coração, à nossa mente, e que nós sejamos edificados também com a palavra que virá a seguir, com a ministração da palavra de Deus que virá logo a seguir. Pai bendito, abençoe estas famílias e a todos nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento. Então, ele vai ensinar alguma coisa que lhe foi ensinado, tá? E de quem ele recebeu o ensinamento? Do próprio Senhor, da boca de Jesus, da presença de Jesus. Porque todos vocês sabem, e espero que saibam, que Paulo foi levado ao terceiro céu, e lá ele recebeu o seu chamado para o apostolado. Afinal, todo apóstolo é aquele que teve contato presencial, físico com Jesus. Do contrário, é apenas uma vontade de adquirir um título. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, ele chama Jesus de Senhor porque Jesus é o dono. Ele é realmente o Senhor soberano sobre a igreja, sobre tudo que acontece sobre a terra, ele é o soberano. Então ele diz: na noite em que ele foi
traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Eu quero salientar aqui esta expressão, na noite em que foi traído. O que é a traição? A traição é a quebra da fidelidade, é a quebra da comunhão, da intimidade, da amizade, é a quebra do compromisso. Muitas pessoas estão na igreja, mas elas não estão vivendo adequadamente com Deus pelo compromisso que fizeram com Ele por meio de Cristo no passado. Outras sequer entendem que existe um compromisso com Deus por meio de Jesus Cristo. Para alguns, o compromisso é estar presente numa Santa Ceia. Ora, Judas estava lá, os discípulos estavam lá, e todos eles descompromissados, porque se você pensa que só Judas traiu Jesus, você está enganado, equivocado. Todos eles traíram. Pedro traiu, Mateus traiu, menos João, que estava lá com a mãe de Jesus, em frente à cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado. Os demais fugiram, foram pescar, voltaram para a Galileia, e Jesus foi atrás deles. Enfim, você não pode imaginar que estando numa igreja, no dia da ceia, você está agradando a Deus, porque não está. O que agrada a Deus é uma vida dedicada a Ele, uma vida em que você se esforça para ser dedicado a Ele, isto é, uma vida santificada a Deus, tá? E uma vida que está a serviço de Deus, porque esse é o compromisso. Quem não está vivendo isso, com certeza compromissado não é. Quem ama Jesus, quem diz que ama Jesus, ama também a sua igreja. Porque é impossível amar Jesus e não amar a igreja. De modo que é por meio da igreja, o corpo vivo atualmente de Jesus sobre a terra, porque Jesus habita nela de modo espiritual. A igreja faz o seu papel, a igreja cumpre a sua missão, ela executa as obras de Cristo sobre este planeta, levando a palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho, a cura, os milagres, a libertação a inúmeras pessoas, àquelas que Deus coloca em nosso caminho. Então Jesus, na noite em que foi traído, na escuridão, a ceia estava se enrolando no período da noite, e todos eles estavam lá, prontos para trair Jesus. Interessante que, quando você lê o Novo Testamento, alguns discípulos começaram a dizer: Senhor, o Senhor falou que alguém vai te trair, por acaso sou eu? O outro disse: não sou eu. O outro disse: sou eu. Por quê? Por que essa dúvida? Por que essa ansiedade? Por que essa preocupação? Porque todos eles estavam propensos a trair Jesus. Então, Jesus naquela noite pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus sabia que todos iam trair. Portanto, todos eles estavam vacilantes. E se estavam vacilantes, eles não estavam com uma vida totalmente dedicada a Deus. E Jesus não negou a eles o pão. Há muitos pastores que ensinam que se você cometeu hoje um deslize, você não pode participar da ceia. Isso não é verdade. Aí está o exemplo. Todos eles eram pecadores e Jesus deu o pão a eles. Inclusive para Judas. Veja só, o apóstolo Paulo, ao escrever 1 Coríntios, ele está escrevendo a uma igreja que está vivendo um problema de divisão. Eles estão fazendo divisões dentro da igreja, separando ricos e pobres. Eles estão fazendo separações de classes sociais. E mesmo assim, Paulo diz:
enquanto vocês não acertarem essa questão, não tomem a ceia. Pelo contrário, Paulo os corrige, diz, quando vocês celebrarem a ceia, façam deste modo. Lembrem que Jesus foi traído pela falta do compromisso, pela quebra do compromisso. Mas mesmo assim ele pegou o pão e deu. Nós precisamos de Cristo dentro de nós para combater a nossa consciência cauterizada. Nós precisamos da presença de Deus dentro de nós, a presença viva do Senhor dentro de nós, para que nós combatamos o nosso pecado. Portanto, veja bem, quando você participa do pão, você está dizendo, Senhor, eu estou compromissado com Jesus e com a igreja. Então, quando você comer do pão, lembre-se disto. Se você não está compromissado com a igreja, então você não deve comer do pão. Se você não está compromissado com a missão que Deus te deu, por que você vai comer do pão? Agora, se você tem a intenção de se comprometer, você disse, Senhor, eu descobri hoje que eu não estou comprometido com o corpo, eu não estou comprometido de fato com o Senhor, me perdoa, me dá o teu perdão, me dá a tua misericórdia, a tua aceitação. Então, participe da ceia, coma do pão e beba do cálice. É o que ele diz no verso 25. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Repare que a aliança não foi feita por mim nem por você com Deus, mas foi feita por Deus, foi oferecida por Deus a nós. Nós fomos convidados para participarmos da sua vida. Então Deus diz, você quer aceitar a missão que eu vou lhe dar? Você reconhece que está afastado de mim? Você quer viver na minha presença? Então eu vou lhe dar uma missão. E a missão é esta. A missão é que você tenha uma aliança perfeita comigo. Quando eu penso em aliança, eu penso em Abraão. Você se lembra de onde Deus tirou Abraão? Deus foi buscar Abraão onde? Em Ur dos Caldeus. Era o berço da idolatria, era o berço de todo o misticismo, do ocultismo, era o berço do paganismo. Foi lá que Abraão foi chamado por Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e Deus disse, saia da sua terra, saia desse lugar e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Deus não mostrou antes, Deus não disse a ele, não deu uma fotografia, não deu uma revelação, não deu nada, disse, confie em mim e ande, eu vou mostrar o caminho que você deve andar para chegar lá. No caminho Deus diz, você será uma bênção a Abraão para todas as nações da terra, eu o abençoarei, e ai daquele que te amaldiçoar, quem te abençoar, eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei, simples assim. Então, veja bem, a missão de Abraão, na sua aliança com Deus, era chegar onde? Na terra prometida. A nossa aliança com Deus nos diz que nós vamos nos esforçar para chegarmos na nossa terra prometida, que é a eternidade, o céu. Mas para isso nós precisaremos estar cumprindo, fazendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A mesma coisa que Deus pediu de Abraão. Sermos uma bênção às nações, a outros povos, às várias raças que nos cercam. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. Abençoar como? Fazendo algo de Deus para elas. Primeiramente transmitindo a elas
a realidade da pessoa, da presença, do poder, da grandeza e da glória de Deus. E então nós vamos orar por essas pessoas, e então nós vamos dar comida a estas pessoas, e então daremos roupas e bebidas a estas pessoas, então nós as ampararemos, melhor dizendo, nós vamos cuidar delas, e ao cuidar, cuidaremos primeiramente dos órfãos e das viúvas. Queridos, eu espero que você tenha entendido que ao participar do pão, você está dizendo, eu vou me alimentar de Jesus todos os dias, assim como o povo de Israel se alimentou do maná no deserto. E ao participar da aliança, você irá dizer, eu estava perdido, mas alguém morreu por mim. Assim como aquele cordeiro morreu pelo filho de Abraão, Isaque. Imagine um homem de 100 anos recebendo uma ordem de Deus. Abraão, vá ao Monte Moriá e sacrifique o seu filho. Precisava ser um homem muito confiante em Deus, cheio de fé. Ele foi, e quando estava para sacrificar o seu filho, o Senhor mostrou um cordeiro enroscado em um arbusto. E Deus disse, tire o seu filho daí e sacrifique aquele cordeiro. E aquele cordeiro representa o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, aquele que morreu por nós em Jerusalém, na cruz do Calvário, no Gólgota. E nós que deveríamos estar lá. Éramos nós que deveríamos estar lá, mas Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou o teu lugar. Por amor, Ele derramou o seu sangue sobre uma terra contaminada pelo pecado. E nós, homens, somos terra, somos pó, contaminados pelo pecado. Nós não temos mais a imagem de Deus, mas por meio de Cristo, essa imagem é recuperada. E é esta imagem que nós expressamos às pessoas a fim de abençoá-las. Então, lembre-se, ao participar da ceia, você está assumindo uma responsabilidade de estar comprometido com Cristo, com a igreja e com a missão da igreja. Amém? Então, vamos celebrar a ceia. Passe o pão e o cálice. E assim que você passar, nós iniciaremos. Que Deus abençoe vocês. Pois bem, irmãos, vamos tomar o pãozinho em nossas mãos e vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tomo em minhas mãos, juntamente com os meus irmãos, este pedaço de pão, que representa o corpo partido de Jesus na cruz do Calvário. E eu sei que Ele sofreu por mim, para que todas as minhas necessidades espirituais, emocionais e físicas possam ser tratadas pelo Senhor. Pai, ajuda-me a ser submisso a Ti, a fim de que a minha vida Te glorifique e que eu possa me alimentar de Jesus todos os dias da minha vida e cada irmão também faça o mesmo. Além do mais, que eu possa estar comprometido com a igreja, que é o corpo de Cristo vivo sobre a terra hoje, fazendo a vontade de Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que tens feito. Assim como o Senhor preparou o cordeiro para morrer no lugar de Isaque, o Senhor também preparou o cordeiro do Senhor, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar, no lugar de cada um, em Jerusalém. Muito obrigado, Pai, pela salvação que o Senhor nos dá. Eu te louvo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer do pão, irmãos, agora, com fé, confiança e dedicação a Deus. Depois de eles terem jantado,
segundo o apóstolo Paulo, ele explica que Jesus tomou o cálice do vinho, que representa o seu sangue, o sangue da nova aliança. Então, quando nós bebermos o vinho, vamos pensar no nosso compromisso com o chamado de Deus e com a aliança que Ele nos deu. Assim como Ele chamou Abraão em Ur dos Caldeus, e por meio da aliança que fez com Abraão, disse que ele e sua família seriam uma bênção para todas as nações da terra. Deus está dizendo que nós, como igreja, também devemos ser uma bênção a todas as pessoas que Ele colocar em nosso caminho. Vamos então tomar o cálice em nossas mãos e vamos orar a Deus e celebrar o nosso compromisso com o chamado e a aliança divina. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos o Teu nome, Pai, declaramos a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua soberania. Senhor, muito obrigado por ter nos chamado, obrigado por ter feito amizade conosco, oferecido a Tua amizade a nós, e obrigado por nos ter dado a oportunidade de irmos até o Senhor, sermos aceitos e agora sermos instrumentos do Senhor nas Tuas mãos para abençoarmos tantas outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, por tudo e declaramos o nosso compromisso com o Teu chamado e a missão que nos deste por meio da Tua aliança. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos tomar do vinho. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém?